sempre falava que eu ia ver meu pai. Aí, quando ela brigava comigo, eu falava, não, vou morar com meu pai. Eu entendi o porquê ela ficava brava comigo. Porque ela falava, eu te criei a vida toda pra você querer agora ir pra casa do seu pai. Alienação parental é uma síndrome, né? Primeiro, é uma síndrome psicológica, né? Que foi um conceito que veio lá de 1985, que considera que toda interferência causada por alguém que cuida de uma criança, né? Digamos de maneira geral, a pessoa que tem a criança esteja cuidando da criança, seja pai, seja mãe ou qualquer outra pessoa, que de alguma forma cria situações que interfiram na formação psicológica dessa criança ou desse adolescente em relação a como ele vai ver seus genitores, pai ou mãe, isso é a síndrome de alienação parental, né? Então, é aquela síndrome que é desenvolvida a criança que passa, de certa forma, a repudiar o pai ou a mãe, sendo influenciado pela forma como alguém que tem a função de cuidar dessa criança ou desse adolescente se refere a esse genitor ou essa genitora. Minha mãe é uma pessoa que também é temperamental muito... Tipo, qualquer coisa me estressa ela. Então, tem coisa que ela fala que, tipo, é igual eu falo pra você. Tem coisa que eu vou falar pra você, vai te machucar. E tem coisa que ela fala pra mim que também me machuca. Isso que era, tipo, minha curiosidade, sabe? Porque, tipo, ela nunca fala, tipo, sobre a história toda. Ela só fala que depois engravidou, mas, tipo, antes ela nunca, tipo, ela nunca toca o assunto. No meu entendimento, o principal motivo é a divergência de visão de mundo que os pais têm em relação à criação dos filhos, né? Então, vamos imaginar que, em geral, a alienação parental não acontece na constância da relação conjugal. Em geral, ela acontece quando pai e mãe estão separados, né? E essa separação já se deu por uma série de divergências, né? E aí, em certo ponto, essas divergências acabam interferindo na forma como o pai ou a mãe vai criar esse filho, né? E aí, sem saber como resolver essas divergências, eles acabam cometendo a alienação parental, que é usar a criança ou manipular a criança para que não reconheça o pai ou a mãe da forma como deveria reconhecer, né? Passe a repudiar alguns comportamentos da mãe, passe a repudiar alguns comportamentos do pai. Eu acho que, em geral, são esses motivos, né? Esse principal motivo. No começo, eu não entendia nada, porque eu não convivia, né? Porque ela já conviveu, eu já não. Então, pra mim, tipo, era tipo, nossa, cara, minha mãe quer deixar meu pai, alguma coisa aconteceu, sério, por causa disso. Mas depois que eu realmente conheci a peça, eu entendi. De um modo geral, a alienação parental não é consciente, né? A criança vai passando por aquele processo de achar o pai ou a mãe omisso, inadequado, pela fala de familiares, pelo posicionamento de alguns familiares, ou do próprio pai ou da própria mãe, e aquilo vai entrando aos poucos, sem que ela tenha uma consciência crítica de imaginar que aquela outra pessoa que está sendo, né, o autor dessa alienação parental, esteja magoado de alguma forma ou não esteja 100% correto. Então, às vezes, um processo de separação, ou não necessariamente um contexto de separação, mas um contexto de discórdia na família, de competitividade entre os pais, pode ir aos poucos passando para a criança uma imagem inadequada de um dos cônjuges, né? Ou do pai ou da mãe, sem que a criança tenha consciência que essa ideia está sendo atribuída e não necessariamente faz parte da realidade que ela está vivenciando. Meu pai, tipo, não, tipo, fazia falta. Eu acho que ele começou a fazer falta lá pros meus meus 9, 8 anos. Não era, tipo, só por causa do meu pai. Era realmente por causa de várias coisas, sabe? Aí eu comecei a ter crise de ansiedade. Aí eu comecei a tomar os remédios pra me acalmar.
Mas, tipo, não era só por causa do meu pai, assim, por causa que meu pai me abandonou. A alienação parental afeta de modo geral o desenvolvimento do ser humano, né? Porque nós, seres humanos, precisamos ter uma raiz, precisamos ter uma origem. Os nossos pais são a nossa referência identitária. Então, esse referencial identitário, ele é extremamente importante. E quando essa alienação acontece na infância ou na adolescência, ela deixa consequências para a vida adulta, né? Todos nós queremos nos orgulhar dos nossos pais, termos essa referência de pai, de mãe, como um modelo a ser seguido, como um orgulho por ter convivido. Então, a alienação parental ela é prejudicial em todas as instâncias. Absolutamente todos os momentos da nossa vida, nós queremos ter pais, né, dos quais a gente possa se orgulhar. Muitos efeitos colaterais, a gente não tem assim um único sintoma, né? Mas desde depressão, outros comportamentos inadequados, agressividade, excesso de timidez, enfim, a criança pode desenvolver muitas inadequações, né? Que fazem, cuja origem é aquela questão de não se orgulhar do próprio pai ou de ter um pai omisso e se envergonhar da questão de ser filha de alguém, né? Eu concordo com minha mãe, tipo, de ela ter me privado pelo meu pai, por causa, tipo, se ele negava as coisas que meu irmão morava próximo lá, negava coisa pra eles, imagine pra mim aqui. Tipo, ela sempre falou que ele sempre falava que eu não era filha dele, que não ia me dar nada, que isso outro. Tipo, sempre maltratou minha mãe. Aí, tipo, eu prefiro assim hoje em dia, sabe? Depois que eu reconheci tudo isso, tipo, depois que conversei com meus irmãos, eu prefiro assim, tá bem melhor.